Como é o processo de monetizar um canal aqui no YouTube? Eu comecei a criar conteúdo por aqui há pouco tempo, mais precisamente há 4 meses, e há cerca de 2 semanas eu monetizei o meu canal da forma tradicional que todo mundo conhece, mas o que muita gente não sabe é que antes disso, bem antes disso, com apenas 26 dias de canal, eu tive a minha primeira monetização, que dura obviamente até hoje. Então eu vou te contar um pouquinho de cada uma dessas monetizações, como que elas funcionam, para você também saber o que esperar do YouTube, o que você pode fazer por aí e, enfim, saber um pouquinho dos meus bastidores por aqui. Bora? E prazer, se a gente não se conhece, eu sou a Ana, falo sobre monetização, criação de conteúdo, negócios digitais e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. Mas antes da gente começar, estou de cantinho novo, cenário novo, como vocês podem ver, eu me mudei essa semana. A casa ainda tá uma bagunça, um caos, mas pelo menos essa área aqui tá bonitinha, porque eu queria gravar pra vocês. E se vocês quiserem um tour por esse espaço, me contem aqui nos comentários que eu posso fazer mais pra frente. E caso vocês escutem umas risadas no fundo ou alguns barulhos diferentes, são as gaivotas que estão por aqui, que elas moram bem pertinho da minha janela e tem também alguns outros animais. Então não liguem, porque eu ainda não sei como que é a acústica desse lugar. Bora! Então vamos pro primeiro tipo de monetização aqui do YouTube, que é a monetização que todo mundo conhece, a do AdSense, que aconteceu agora 2 semanas atrás pra mim. E nessa monetização o YouTube te paga todos os anúncios que apareceram dentro dos seus vídeos, né? Aqueles que aparecem no começo, no meio ou né, enfim, no final do seu vídeo. Você recebe um percentual grande desses anúncios para poder continuar criando conteúdo. Então esse é o primeiro tipo de monetização e ele aconteceu para mim cerca de 2 semanas atrás. E para participar desse programa de monetização, você precisa de alguns pré-requisitos que o YouTube te pede. O primeiro deles é ter 1000 inscritos no canal. Eu bati esse marco de 1000 inscritos com 62 dias de criação de conteúdo constante, né? Então eu tinha 2 vídeos por semana ao longo de 2 meses. O segundo marco que o YouTube pede é você ter 4.000 horas de exibição, então, dos seus conteúdos. Então, o somatório das horas de todos os vídeos tem que dar 4.000 horas. Nesse marco, para mim, foi mais difícil. Eu levei cerca de 126 dias. Cerca não, né? Eu levei 126 dias para chegar nesse marco. Então, ali, como eu só atingi o segundo com 126, a minha monetização começou com 126. Além desses requisitos que dependem mais das métricas do seu canal, tem alguns requisitos mais burocráticos, digamos assim, para viabilizar essa monetização. E o primeiro deles é a autenticação de 2 fatores, aquela que você pode fazer por SMS, por e-mail, por aplicativo de autenticação, que esse costuma ser um pouquinho mais seguro. Você também tem que ter uma conta ativa no AdSense, que é por onde roda ali todo o processo de monetização. Ele te guia passo a passo do que você tem que fazer, né, para ativar essa conta, é bem intuitivo. Dentro do YouTube mesmo, você consegue ir clicando nos botões para ativar essa conta. E, obviamente, seguir as diretrizes do YouTube, né, de políticas mesmo, de não usar conteúdo alheio, de não falar palavras chulas, esse tipo de coisa, né, que a gente vê aí os YouTubers cuidando bastante para não desmonetizar o canal. E aqui eu não falei, por mais que eu tenha usado esse formato de vídeos longos, né, que exigem 4.000 horas de visualização, tem gente que prefere monetizar com shorts, ou que monetiza com os dois, né? Mas com os shorts, a monetização, ela depende de mais horas, então são 10 milhões de visualizações públicas e válidas nos shorts. Então, quando você precisa ter 1000 inscritos, mais 10 milhões de visualizações. Ou 1000 inscritos e 4.000 horas de visualizações nos vídeos longos, que foi o caminho que eu fiz. E o próprio YouTube te dá a possibilidade de monetizar de outra forma, que não é a forma que eu falei no começo desse vídeo, inclusive, mas que é uma forma possível também, que você, com 500 inscritos, você consegue ligar algumas funcionalidades, por exemplo, de clube de assinatura, de membros do canal, de mandar stickers, mandar superchats nas lives, esse tipo de coisa. Você consegue ligar isso com 500 inscritos. E é uma possibilidade, né? Obviamente você vai ter que fazer um conteúdo exclusivo, vai ter que conversar com essas pessoas para elas quererem mandar esse dinheiro para você, mas a partir de 500 inscritos você já consegue fazer isso também.
Eu vou te trazer também algumas estratégias para você monetizar por aí mais rápido, mas antes, deixa eu te contar qual é essa forma que eu usei para monetizar com 26 dias no meu primeiro vídeo, inclusive, diga-se de passagem. Eu fiquei muito feliz e foi isso que me deu gás para continuar criando aqui no YouTube e ter certeza que eu estava fazendo a decisão certa, né? Porque quando a gente começa a criar conteúdo no YouTube, a gente abre mão de algumas coisas, porque consome bastante tempo, né? Mas quando eu comecei a monetizar nesse primeiro vídeo com 26 dias, eu falei, não, é isso. Entrou um cisco no meu olho, se meu olho começar a ficar vermelho, não liga, porque entrou. E esse processo foi através de venda de produto. Então, eu apresentei um produto que eu tenho, que já era validado lá pelo Instagram, né, que eu vendia por lá já. E apresentei por aqui, expliquei como funciona, ensinei, né, a teoria. Então, eu agreguei muito valor para as pessoas e as pessoas que decidiram ter o auxílio desse produto, que é uma ferramenta, né, e não fazer do zero sozinha, compraram. Então, com 26 dias, eu fiz a minha primeira venda traqueada aqui do YouTube. Talvez eu tenha vendido antes até, mas eu tava sem as UTMs, então eu não consegui ver da onde que vinha essa venda. Mas com 26 dias eu tenho certeza que eu tive essa primeira venda. E eu gosto sempre de recomendar que você tenha um produto próprio para vender por aqui, porque você consegue ganhar muito mais do que pela monetização tradicional. Para você ter noção, esse meu produto, essa minha primeira venda foi de R$97. Foi uma única pessoa que comprou, né? Hoje já vendi para muito mais do que isso. E a monetização, nos primeiros dias, uma semana, foi R$87. Então, enfim, até que tá próximo, né? Mas aqui eu tô falando de uma venda em um dia versus a monetização de uma semana inteira, né? Então, é um pouquinho diferente e, claro, quando é um produto seu, você vai escalando esse produto ao longo do tempo, né? Você consegue vender inúmeros desses produtos por dia. Então, tem mais potencial de crescimento, digamos assim. Mas as duas coisas se completam, né? Você ter mais de uma forma de renda é muito bom, porque uma coisa vai puxando a outra e o seu negócio vai crescendo como um todo. E eu gosto de recomendar esse tipo de monetização porque ele é muito mais rentável do que a monetização tradicional do YouTube, né? Enquanto o YouTube te paga ali 8, 10, 12 dólares por 1000 visualizações, quando você vende um produto, um serviço, que é o meu caso aqui, né, que eu vendo 3 ou 4 produtos e vendo serviços também, o meu rendimento com essas coisas que eu criei, né, com essas metodologias que eu criei, é muito maior, é infinitamente maior e veio muito mais rápido também do que a monetização tradicional do YouTube. Porque a monetização tradicional ela vai te pagar entre 6 a 15 dólares ali por 1000 visualizações que você tenha. Então você precisa ter muita gente te assistindo e você precisa ter mais tempo, né, o máximo de tempo dessas pessoas assistindo os seus conteúdos para que apareçam mais anúncios entre esses conteúdos, entende? E isso dificilmente vai passar o valor que você pode receber com a venda de um conhecimento seu, seja por serviço, seja por produto. Então aqui no meu negócio eu vendo essas ferramentas e vendo cursos, vendo mentorias, consultorias e é a forma que eu recebo mais dinheiro, digamos assim, né? E comecei muito antes, com 26 dias no meu primeiro vídeo aqui do canal. E aqui vão algumas dicas para você conseguir monetizar mais rápido por aí, independente do formato que você escolha seguir ou se você vai seguir com os dois. Não tem problema, elas funcionam para todos os casos. E a primeira dessas dicas é: tenha um nicho específico. E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade para definir o nicho, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui, vou deixar anexado no card. Mas é importante que a gente tenha um nicho porque isso facilita o entendimento do público a respeito do seu canal. As pessoas gostam de um conteúdo, elas entram no seu canal e veem que tem mais assuntos sobre aquele conteúdo que ela já gosta. Isso facilita com que elas se inscrevam, com que elas voltem a te assistir, com que elas te acompanhem, né? Quando você posta muitas coisas de assuntos diferentes, as pessoas têm dificuldade para entender, né, o que você está fazendo ali, e também o algoritmo tem dificuldade para encontrar as pessoas certas que ele precisa entregar aquele seu conteúdo. Então fica muito mais difícil de crescer quando a gente não tem esse nicho definido. Nesse vídeo aqui eu falo mais sobre isso, dá uma olhada lá depois. Segundo ponto que é importante a gente ter também é a persona definida. Isso ajuda a gente a criar conteúdos com uma qualidade muito
superior do que a gente faria sem isso. Quando a gente entende quem é o nosso público-alvo, quais são as dores, os sonhos, os desejos, os erros, as dúvidas, quando a gente entende os gatilhos dessas pessoas, a gente consegue criar conteúdos muito mais assertivos para essas pessoas e elas recorrentemente voltam, elas maratonam o seu canal. Eu recebo mensagens todo dia de vocês falando, eu tô maratonando, Anaflix e tudo mais. Por quê? Porque eu tô criando conteúdo pensando num perfil de pessoas que estão começando no digital. Então, todos os vídeos que eu faço são interessantes para essas pessoas, né? São interessantes para quem tá nesse momento, para quem tem clientes, quem é social media, quem tá nesse meio aqui de começar ou de já ter começado e tá ali ainda tateando algumas coisas. Então, todos os vídeos acabam sendo úteis, sabe? E aí fica mais fácil de consumir esses conteúdos. Se eu não tivesse esse mapeamento de persona e tivesse apenas o nicho, o que ia acontecer? Eu ia criar conteúdos de vários níveis e momentos diferentes. Então, alguns conteúdos seriam para quem está começando, alguns conteúdos são para quem já tem muita experiência e muito casco. E aí as pessoas não iam se conectar com todos os conteúdos. Às vezes a pessoa ia assistir um, aí ia assistir o segundo, já ia achar que não era para ela e não ia voltar mais, sabe? Então é legal a gente saber também quem são essas pessoas ideais que a gente tá falando. E eu fiz um vídeo também falando sobre isso, sobre mapeamento de persona, dá uma olhada ali depois, porque pode te ajudar nesse processo, sem falar que você tem muito mais ideias de conteúdo, né? Além de você falar com um grupo de pessoas específico e criar uma comunidade muito mais forte, você consegue ter mais ideias, né? Ideias infinitas de conteúdo mesmo, que facilita no seu dia a dia, já que a gente tá aqui para isso, né? Quanto mais fácil for esse processo, melhor. E a próxima coisa que é importante a gente ter em mente é consistência. E não consistência apenas de dias da semana que você vai postar, ou quantas vezes no mês você vai postar, mas consistência de dia certo da semana, horário de postagem também. O YouTube entende que é como se fosse um programa de televisão. Então, toda segunda-feira, meio-dia, tem vídeo novo no canal, sabe? Então, isso é muito importante a gente ter. E é importante pro algoritmo, para ele conseguir confiar em você, digamos assim, mas também pro seu público, né? Porque as pessoas memorizam, elas acabam se acostumando que todo dia tal, a tal horário, vai ter um vídeo seu novo, sabe? Então isso é muito, muito importante. Só que para isso ser possível, a gente precisa fazer com antecedência, né? Se a gente deixar pra última hora, jamais vai dar certo. Agora eu, por exemplo, com essa mudança, se eu não tivesse gravado vídeos antes, essa semana que eu tô vivendo nesse momento, não teria tido vídeo, porque, enfim, caixas pra todo lado e lojas e furadeiras, jamais teria dado certo de postar essa semana. Então, que bom que eu gravei antes, que bom que eu editei antes, e agora tô tranquila já fazendo os próximos, sabe? Então é importante a gente ter isso. Eu faço isso com planejador de conteúdo, vou deixar um vídeo aqui que eu mostro sobre ele pra você dar uma olhada. Outra coisa que é importante é a gente ter autenticidade aqui no YouTube. E eu sei, isso parece clichê, isso parece mais do mesmo, mas isso fez toda a diferença pra mim. Eu realmente falar de uma forma mais natural, ser quem eu sou, e tá aqui, né, de coração aberto, isso facilitou muito o meu processo, as pessoas comentam isso a todo tempo, que essa autenticidade é o que conecta com elas. Então, tenta ser o mais espontâneo possível, o mais real possível, não tenta ser aquela pessoa de plástico. Teve uma seguidora lá no Insta que me mandou isso, odeio pessoas de plástico aqui no Instagram. E é isso, né? Quando a gente se monta tanto e a gente acaba sendo quem a gente não é, as pessoas percebem, fica fake, não conecta, então você acaba criando um conteúdo mais raso e as pessoas não voltam, sabe? Elas assistem alguma coisa porque elas precisam daquela informação pontual, mas elas acabam não ficando na sua comunidade, se elas veem que não é real, sabe? Então isso é muito importante. E outra coisa que é muito importante também é a melhoria contínua, porque no começo, quando a gente começa a fazer vídeo por aqui, a qualidade vai ser ruim. E não tem jeito, a gente tá aprendendo, né? Os meus primeiros vídeos foram bem ruins. Eu lembro que o primeiro que eu coloquei aqui para teste, eu gravei com a webcam, eu ficava mexendo a webcam, ficou toda tremida a imagem, e até hoje as pessoas assistem, obrigada, inclusive, quem assiste, quem comenta, mas a qualidade era muito ruim, então eu continuei estudando, fui vendo como que eu podia melhorar, comprei uma câmera, estudei sobre thumbnail, sobre títulos, né, sobre ganchos. Então esse estudo contínuo é muito importante pra gente conseguir crescer de forma estruturada, né, e melhorando esse canal. Eu vejo muita gente que começa o canal gravando de um jeito e continua por muito, muito tempo e comenta aqui nos meus vídeos, eu não tô conseguindo crescer.
cara, você não tá melhorando os seus vídeos, você não tá estudando o que precisa ser feito, né? Então estuda um pouquinho, veja como chamar mais atenção na thumb, como chamar mais atenção para manter durante o vídeo, né? Que uma coisa é as pessoas clicarem para assistir, outra coisa é as pessoas se manterem até o final do seu vídeo. Então como que você faz isso? Estuda, pesquisa, aqui no YouTube tem muita coisa gratuita sobre isso. No meu canal tem coisas sobre isso. Então tudo que eu vou aprendendo ao longo do processo, obviamente eu já tenho um conhecimento prévio, né? Porque eu já crio conteúdo há bastante tempo lá na outra rede, mas o que eu venho aprendendo sobre o YouTube especificamente também compartilho aqui. Enfim, estudem, se interessem, porque isso é muito importante para o crescimento de um canal também. E caso você vá também trabalhar com a monetização de serviços e de produtos, é importante que você tenha, primeiro de tudo, o seu serviço ou o seu produto, né? Que você tenha o seu próprio método, que você tenha algo único seu e não replique algo que outras pessoas já fazem, né? Qual que são os seus diferenciais, quais são os ativadores de desejo que tem no seu produto, que são aquelas coisas que deixam o seu produto mais interessante, diferentes da concorrência, o que tem ali dentro que torna o seu produto especial, sabe? E fale sobre isso. Então tenha esse produto, fale sobre ele inserindo ele dentro das suas conversas e não apenas criando conteúdos para mostrar o seu produto, porque aí fica um tom meio pedante, meio chato, meio sei lá. Mostre, cite eles, né? Como eu fiz aqui nesse vídeo que eu citei alguns dos meus produtos, então faça isso de uma forma natural, porque se é um produto que você gosta, que você confia, que você acredita, ele faz parte da sua mentalidade, ele tá embutido nas coisas que você fala, então ele acaba saindo naturalmente, né? Mas tenha clareza sobre isso, sobre como fazer isso, porque isso vai ser importante para as pessoas saberem que esses produtos e esses serviços existem. E se você chegou até aqui, a gente tem um combinado para eu te conhecer, para eu saber quem são as pessoas que ficam até o final dos meus vídeos. Deixa aqui nos comentários a palavra-chave pingando, para que pingue muita grana, muito dinheiro, muita monetização aí para você no seu canal. E se você gostou desse vídeo, muito provavelmente você também vai gostar desse, onde eu conto como é ser uma YouTuber iniciante. Vai lá e assiste. Beijo!